Bem-vindos de novo a este segundo painel, onde vamos falar da mediação dos novos e dos velhos desafios. Isto é evidente que é um tema demasiado alargado. Vamos tentar depois ser mais diretos ao atual e à atualidade e com diferentes áreas. Começo por apresentar, já conhecem com certeza todos muito bem, Sérgio Nunes, que é CEO da April Seguros, podemos dizer uma MGA, que bastante especializada em seguros de vida e risco. O Rui Ferraz, que é diretor comercial da Inova Risco. O Cláudio Gonçalves, que é diretor-geral da Nacional Gesto, uma recém-criada corretora. Quer dizer, já existia enquanto mediadora, mas agora como corretora. Ezequiel Silva, diretor-geral da Seguramos. E o Leandro Fernandes, que é CEO da Luni e que nos vai dar aqui uma visão tecnológica da evolução do setor. Quer dizer, não só tecnológica, todas as visões são bem-vindas. E começava por uma pergunta mais geral para podermos focar, e agora ainda falei com o David Pereira agora mesmo. Há menos mediadores, a tendência, nesta altura estarão 10.000 registados à volta disso. Eu ouço o número de que iremos tender para os 5.000, entre sociedades e agentes individuais. E eu pergunto a quem está no mercado há menos mediadores, mas são de facto mais profissionais ou pura e simplesmente o negócio não é atraente para muita gente? Nesta altura. O que é que achas? Bom dia a todos, antes de mais, é um gosto estar aqui com todos vocês. A diminuição dos mediadores, do número de mediadores que atuam em Portugal, acho que é uma tendência natural, por muito do que já foi dito aqui, e é uma tendência que acompanha realidades observadas noutros países. Por exemplo, em Espanha, um mercado que eu já conheci relativamente bem, este processo iniciou-se antes e com resultados interessantes. O que se procura é um bocadinho o que o David disse há pouco. É um ganho de escala. A escala vai permitir, primeiro, uma estruturação das organizações entre as diferentes áreas, as áreas de gestão de sinistros, as áreas de subscrição. Vai permitir uma maior presença da mediação no mercado e vai permitir também uma maior capacidade de, atrevo-me a dizer, de negociação perante, utilizando novamente as palavras do David, perante os produtores. Portanto, é uma tendência natural, é uma tendência que visa a melhoria das margens, a melhoria da oferta e uma presença mais profissional. Só um último ponto, a mediação tem cada vez mais requisitos a nível de conformidade, a nível de formação, como tal, a agregação, uma escala maior, também permite um bocadinho melhorar a sua presença no mercado. Rui Ferraz, eu fazia a mesma pergunta, mas tendo atenção a isto. A Inova Risco é uma MGA, tem seguros diferenciados, especializados e precisa de uma rede de mediação especializada para além dos seguros tradicionais. E como é que está a ver esse panorama? Ou seja, estão a conseguir cativar agentes, sociedades de mediação? É uma boa pergunta. Bom dia a todos. Eu, por acaso, vou começar aqui pelo que o meu colega estava a dizer e o que disse o David Pereira antes, para pegar um bocadinho nesta temática, porque eu tenho uma opinião ligeiramente diferente sobre o que se passa no mercado. Eu, na verdade, em número de pessoas que trabalham em seguros, eu não acredito que haja uma diferença muito grande em relação ao que havia antes. O que há é menos mediadores registados como tal, porque depois muitos destes acabam por se integrar em redes como a Nacional Gesto, como a Seguramos, ou outros, e continuam, na verdade, no mercado. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes, sim, há uma maior profissionalização do setor, há um maior conhecimento dentro das próprias redes e dentro dos próprios corretores e mediadores de seguros, porque, claro, cada um traz a sua própria experiência do mercado, por algum motivo são adquiridos ou se fundem noutra sociedade. Mas, na verdade, qual é a diferença? A diferença é que acabam por haver menos pontos de venda perante o cliente final. Ou seja, as pessoas continuam a trabalhar em seguros. Só não há aquelas lojinhas que antes as pessoas estavam acostumadas a ver
em muitos pontos. Havendo menos acesso ao consumidor comum, outra coisa é pequenas e médias empresas ou grandes empresas, existe então a outra situação que o David falou, e é estas estruturas têm que distribuir os produtos. Esses produtos têm que chegar ao consumidor final, e depois vemos a tal paquetização e a tal venda no supermercado ao lado dos pacotes de férias de produtos seguros. Na verdade, se calhar precisamos desse tipo de distribuição para conseguir pôr fora os nossos produtos. Pegando no tema da Inova Risc, sim, esta concentração ajuda-nos, para nós é bom, porque nós, como somos uma agência de subscrição de produtos mais especializados, também precisamos ou temos que ter uma mediação que está preparada para vender algo que não é o seguro normal automóvel ou o seguro normal de habitação. E, portanto, ajuda-nos a ter pontos mais concretos. Por exemplo, ali o Ezequiel, é mais fácil falar com o Ezequiel do que falar com todas as pessoas da rede e concentrar essa informação num que depois distribui por toda a equipa. Isso permite-nos também permite-nos ter equipas mais especializadas. Nós também apostamos muito na formação, porque obviamente ninguém vai vender uma coisa que não percebe, isso seja em seguros ou seja noutra coisa qualquer. E pronto, e também isso obviamente ajuda-nos a concentração. Agora, essa concentração tem efetivamente que ter esse ponto da profissionalização, senão não nos serve nada. Simplesmente temos menos opções no mercado. Cláudio Gonçalves, no seu caso, partindo do Algarve, tem uma expansão nacional bastante rápida e bastante coerente, e gostava que me falasse disso. Qual tem sido na sua expansão regional, se tem juntado de facto novos skills, novos talentos, se tem sido uma soma de know-how, ou há uma ideia no Algarve do que é que queria, e as pessoas ou estão integradas ou não fazem parte da estrutura. Obrigado. Bom dia a todos. Também dar os parabéns à ECO, porque acho que estes eventos são muito importantes para o setor, e se o setor não se organiza, é difícil termos sucesso, e portanto acho que isto é um forte contributo para que todos pensemos e todos nos foquemos no que é o melhor para o setor, e por isso estão de parabéns. Eu, por acaso, pegando aqui também nas palavras aqui do Rui, eu estou muito de acordo com o Rui, pois já faço o paralelismo com a pergunta que me fez. Também acho que cada vez mais há menos entidades supervisionadas pela ASF. Portanto, na prática, eu entendo, eu nunca tive esta conversa com a ASF, mas a ASF, eu, enquanto regulador, não quero controlar 49 mil mediadores que havia em 96, que era o número que havia de mediadores em 96, e, portanto, não tinha essa capacidade de escrutínio e dilui, digamos, a sua capacidade de intervenção e a sua capacidade de garantir que o mercado presta um serviço de excelência aos consumidores, que na prática é um que o regulador quer, é garantir que o mercado funciona harmoniosamente e de acordo com as regras. E, portanto, com o número de mediadores de intervenientes que existe no mercado, que havia, não era possível fazer esse acompanhamento. O número de pessoas a trabalhar na atividade, eu acho que diminui, mas não é nem pouco, nem perto, este número de entidades supervisionadas. E isto está a acontecer por vários... Os meus colegas de painel já referiram alguns temas, mas aquilo que são as responsabilidades da própria reguladora junto do mercado são difíceis de um mediador multimarca de cumprir. Eu diria que, eu não quero chocar ninguém, é uma opinião completamente isenta e tento não ter qualquer interesse nisso, mas na realidade, infelizmente, eu acho que mais de 80% dos mediadores multimarca não cumprem os requisitos legais, por questões de sistema. Não têm capacidade tecnológica. A capacidade tecnológica é necessário a parte financeira, uma grande parte deles são organizados e têm-na, mas depois falta horas de trabalho, falta know-how, falta capacidade de implementação e, portanto, não é possível pequenos mediadores terem sucesso. Com exceção, excluo aqui os exclusivos, né? Como é óbvio, os exclusivos estão aqui defendidos por uma sombrinha da marca e estão dispensados num conjunto de requisitos que permite eles operarem com menor dimensão. O que a Nacional Gest tem feito ao longo do percurso é entender isto e efetivamente tentamos nos aproximar
de players regionais que nos acrescentem valor. Acrescenta-nos valor a vários níveis, seja a nível de presença local, seja a nível de reconhecimento dessas pessoas no mercado local, no mercado regional, seja a nível de credibilidade, porque depois já não conseguem importar tecnologia, não conseguem importar um conjunto de ferramentas de gestão, que é isso que a empresa dá. É essas pessoas que depois integram o nosso projeto. Não seria muito inteligente da nossa parte, pelo menos é o que nós acreditamos, não valorizar aquilo que é a relação desses nossos parceiros, desses nossos agentes locais, com os seus clientes. Se os seus clientes são clientes deles, é por alguma razão, é porque os clientes estão satisfeitos. E, portanto, nós chegarmos lá a pensar que somos inventores de uma fórmula qualquer de sucesso, era um erro estratégico. E, portanto, nós agregamos essas pessoas com muita satisfação e esse é o percurso que temos feito. E o segredo tem sido esse, é conseguir disponibilizar um conjunto de ferramentas, de tecnologia, de conhecimento, juntamente com essa credibilidade, esses nossos embaixadores localmente no terreno, para a continuação da promoção da marca. E esse é o caminho que temos feito. Depois também há, só para acabar, também há a questão das seguradoras, que as seguradoras, e ainda bem, eu fico contente por isso, porque quanto mais importante nós formos na cadeia de valor, melhor para a distribuição. As seguradoras também estão a encolheram muito estruturas e vão continuar. Não é? Eu recordo na altura que em 96, quando comecei, um comercial da companhia geria uma carteira de estar a dizer em contos, 40 mil contos, dava à moeda de hoje 200 mil euros. É quase ridículo, não é? E hoje em dia isso é impensável. Portanto, já a tendência é gerir em 5 milhões, 10 milhões de euros de carteira. E então deixa de haver esse touchpoints da companhia e os mediadores pequenos também deixam de ter essa assistência. Portanto, é isso que também nós acrescentamos. Então, tudo isto eu acho que são os motivos pelos quais o mercado tem estado a concentrar e projetos como a Nacional Gesto, e asseguramos também que está aqui ao meu lado, também tem feito um bom trabalho e é isso que faz com que nós estejamos a crescer. Ezequiel Silva, é isso, asseguramos também tem feito um percurso de crescimento rápido, de absorção rápida de novas organizações, novas estruturas e gostava de explicar-se quais são as dificuldades que tem. Há uma questão de encontrar pessoas certas. Estas aquisições facilitam esse trabalho, de juntar talentos à empresa? Sim, bom dia. Agradecer também o convite, é um gosto estar cá. Sim, temos feito um trabalho, é uma estratégia que vem desde há alguns anos esta parte, foi uma aposta ganha. Perdão. E, na verdade, nós entendemos que aportamos muito valor naquilo que são os parceiros que conseguimos captar para segurarmos. Entendemos também que uma grande parte dos parceiros que nos procuram o fazem porque sentem que não têm a capacidade, o know-how, nem também, eu diria, o suporte tecnológico e logístico que os pudesse fazer continuar a ter uma resposta de acordo com aquilo que tem sido a evolução do mercado. E, portanto, a esse nível, nós estamos completamente convencidos que fazemos a diferença. Eu diria que, quando me pergunta se conseguimos atrair talento, sim, nós temos tido a capacidade de captar alguns parceiros com muito valor, muito profissionais, mas diria que o que temos dado tem sido muito mais do que aquilo que recebemos a esse nível, ou seja, entendemos que o que nós aportamos ao outro lado acaba por ser, de facto, o fator diferenciador. Obviamente que não teríamos crescido tão rápido se não fosse com a aposta nas parcerias. As parcerias é que nos têm feito ter um crescimento a 2 dígitos. Como disse há pouco David Pereira, bom, dizemos isso e não é, quer dizer, não é errado, temos crescido a 2 dígitos, as parcerias efetivamente é que nos têm ajudado a crescer a esse nível, obviamente junto com todo o trabalho que depois é feito pela equipa, o crescimento orgânico, a ajuda das seguradoras,
Mas sim, é efetivamente com as parcerias temos crescido e é uma relação em que nos saímos ambos a ganhar, porque aquilo que nós não conseguiríamos fazer se não tivéssemos as parcerias também não conseguiriam fazer se não tivéssemos o suporte de uma empresa com a capacidade que temos. E também digo que se não tivéssemos a capacidade, diria, tecnológica, ou os recursos tecnológicos que temos, não conseguiríamos atingir o nível ou o número de parceiros que temos atualmente. Era impossível fazer a gestão disso. Okay? Obrigado. Fernandes, e estamos aqui a chegar assim. O Leandro Fernandes é CEO da Luni, uma software house, espero não me enganar. Eu corrijo se enganar. Que faz a ponte entre seguradoras e mediadores, e estando mais do lado dos mediadores, se me permitir tirar aqui algumas conclusões, corrija-me se eu estiver errado. E o Leandro ainda ontem comentávamos que o futuro da mediação é tecnológico, não sabemos quando e como já há umas ideias, quando a velocidade é que vai ser implementada. E o que lhe perguntava é assim, a tecnologia então já hoje tem que ser um dos dados fundamentais em qualquer desenvolvimento do negócio. É isso. Sim. E até faz a ponte entre a questão da concentração e a tecnologia, quer a Nacional Gest, quer a Seguramos. Referiram aqui várias vezes que a tecnologia que eles oferecem às redes, aos agentes que vão integrando, é um dos fatores diferenciadores. Precisamente porque o desafio da implementação da tecnologia é grande, é caro e muitas vezes não existem recursos suficientes em empresas mais pequenas para competirem no nível tecnológico que empresas maiores têm uma questão de, orçamento financeiro. Essa ponte da concentração para a importância da tecnologia, ela existe. Nós próprios na Luni temos tido um papel muito importante em projetos, digamos, de concentração. Muitas vezes não só uma questão de compra ou de aquisição, mas também de fusões. E nessas fusões é necessário fazer uma reengenharia de processos, repensar a forma como se faz o trabalho e trazer tecnologia para essa equação. E portanto, essa promoção da concentração sustentada em processos bem definidos e tecnologia que permita alguma automatização de forma a reduzir custos de contexto, melhor a ligação à rede de clientes e até com a seguradora, acaba por ser um elemento essencial. E de outra forma, quase que nem era possível fazer a concentração. Porque era muito difícil começarmos a concentrar redes se elas não têm sistemas de informação que permitam uma gestão muito rigorosa, muito cuidada, para que não comece a haver dispersão e uma diminuição na qualidade de serviço. Porque redes maiores, empresas maiores, precisam de se gerir melhor, precisam ter sistemas muito mais rigorosos, muito mais concretos. E tem sido um processo muito interessante, porque chegamos precisamente ao mercado com tecnologia que fomenta este tipo de concentração. Trabalhamos muito componentes de integração de dados, é o nosso foco, e em matéria de concentração que estamos a falar. Integrar várias empresas, integrar agentes em estruturas maiores, promover conectividade, esse tem sido o grande desafio. Isso tem-se visto não só nas redes de mediação, também nas seguradoras, portanto a concentração está a acontecer em vários vetores. Sérgio, isto quer dizer, pegando as palavras de Leandro, os recursos humanos, ou talentos, como hoje se chama, para além da sua componente de conhecimento geral de vendas, de estar, não é? Tem que ter um bom conhecimento de seguros, que já vimos que não é comum, que não é de todos que é raro, mas que tem algumas lacunas, e tem ainda uma adaptação tecnológica a fazer. Às vezes estamos a falar da mais-valia indiscutível que os mediadores, os agentes de maior idade têm com base na confiança que transmitiram aos seus clientes, mas quer dizer, teoricamente também são mais avessos aos processos, não é? Ao cumprimento de processos. Como é que é a escolha de recursos humanos hoje em dia? É uma pergunta que dava asa há muito tempo. Eu acho que Portugal
Portugal é um país que eu me atrevo a qualificar como um país que cria recursos humanos válidos e com valor. O que se passa nos últimos anos é que nós observamos que estes recursos humanos, nomeadamente os melhores, são procurados para mercados estrangeiros e saem do país. É um desafio para a mediação o ser capaz de captar recursos humanos válidos para os acompanhar em todo este processo de transição. Não se enganem, o mundo de facto está a mudar. Acredito que a maior parte das pessoas na sala sejam mediadores. Há um processo de transformação rápido, foi acelerado no período do lockdown, do Covid. Há um processo de transformação rápido, há um processo em que é necessário duas vertentes. Uma vertente foi referida agora pelo Leandro e por todos, é estruturar os processos por forma a que haja um aumento de produtividade interno das casas. Portanto, este aumento de produtividade interno consegue-se através de tecnologia, através de recursos que consigam gerir os projetos, porque para gerir projetos é preciso recursos externos, por exemplo, os que a empresa do Leandro facultará, mas recursos internos. Eu já passei por diferentes processos de fusão, mas um processo de fusão tem diferentes desafios e que acredito que a Lumini possa acompanhá-los bem, porque vocês vão gerar e gerir e fusionar diferentes portfólios, diferentes gestões de bases de dados, diferentes informações, diferentes processos. São coisas que têm que ser feitas, quer dizer, muitas vezes estamos a falar de interlocutores que têm experiências completamente diferentes e é preciso fazer aqui um trabalho, digamos, de transição, de explicação, a tal reengenharia de processos que muitas vezes falamos para os uniformizar e explicá-los de parte a parte. Tem duas vertentes. Tem a vertente interna, a vertente da otimização dos processos e que para isso é necessário recursos que tenham esse know-how. E tem uma vertente externa, a vertente dos níveis de serviço para com o cliente. Nós hoje em dia temos um cliente mais informado, um cliente que procura uma resposta mais rápida e para isso eu acho que não é só a mediação per si que tem que fazer os esforços de desenvolvimento. As próprias seguradoras têm que ter uma forma de comunicar com a mediação para lhe dar instrumentos para poderem servir melhor o seu cliente. Portanto, duas vertentes, a vertente interna e a vertente externa. Componente de recursos. É óbvio que os recursos humanos são necessários aqui. É necessária a tecnicidade, como falava o Francisco, ou seja, de antigamente a tecnicidade que havia dos seguros e a proximidade com o cliente é um fator de diferenciação da mediação face a todos os outros players que estão a entrar no negócio, é a relação de confiança que se estabelece e o know-how, mas é necessário rejuvenescer com quadros mais novos. Nós na April temos uma felicidade. O setor da atividade que nós trabalhamos, que é essencialmente o Vida e o Vida ligado ao crédito hipotecário, o que é que nós observamos? Observamos um real rejuvenescimento das redes. Nós temos pessoas mais novas, com estratégias de distribuição, com um dinamismo que a mim me impressiona particularmente. Eu tenho tido a conversa com os meus colegas da equipa que estão aqui e também com os nossos parceiros. Há um rejuvenescimento, há estratégias de abordagem da rede bastante interessantes, estratégias de abordagem do mercado bastante interessantes e isso faz com pessoas, porque eu gosto muito de dizer que os seguros é uma atividade de pessoas para pessoas. Portanto, é fundamental a mediação, conseguir acompanhar a evolução que tem havido nas seguradoras a nível de recrutamento. Portanto, nós hoje temos cada vez mais quadros com know-how atuarial, com know-how matemático, com know-how de análise de dados, em diferentes variáveis, mas o mercado de distribuição tem que acompanhar esta realidade também. E, obviamente, isso implica duas coisas, se me permitem, não querendo alongar-me. Implica que é necessário otimizar as margens, portanto, processos que antigamente eram feitos de forma manual têm que ser feitos de forma mais automatizada, se me permitem a expressão, e libertar recursos para análises de dados, para pensar a melhor forma de estar com o cliente, para pensar a melhor forma de acompanhar o cliente, níveis de serviço, análises técnicas mais sofisticadas. Ainda há bocado ouvia a Aprosa falar dos riscos industriais, acho que é um tema que dava a ti também pano para mangas. Portanto, recursos humanos, fundamental que a mediação acompanhe o processo que tem acompanhado, que tem vivido nas seguradoras. As seguradoras têm investido muito em know-how técnico e é importante que também haja esse caminho, que eu acredito que já vai ser feito também pela mediação. Rui Ferraz, a questão dos recursos humanos, no vosso caso, também tem uma componente internacional forte. Tem muitos parceiros internacionais. E tem muitos conhecimentos também que podem apreender do mercado, embora sempre com aquelas limitações jurídicas, não é? Das diferenças entre mercados externos e mercado nacional. E o que sentem em relação a isso, às capacidades que existem para um mercado internacional, para um mercado global? Pegando aqui um bocadinho no que o meu colega estava a falar,
eu não sei se as pessoas têm noção, mas é muito difícil ir buscar recursos fora do mercado instituído de seguradoras ou mediadores para entrar para este mercado. Este mercado não é propriamente sexy para alguém que vem de fora, basta olhar para mim, não é? Mas se nós formos ao mercado ou formos a alguém que está a sair de uma universidade ligada, por exemplo, a um curso de informática, ninguém no seu juízo perfeito quer vir para seguros, ok? Isto porquê? Isto é culpa nossa. Nós temos uma tendência, e como foi referido antes, a fossilizar um bocadinho os processos. Há muita coisa que ainda fazemos como fazíamos. Eu comecei a trabalhar em seguros em 98, há aqui gente que deve ter começado em 80, 70, etc. Mas há muitos processos que continuam a ser feitos da mesma forma. E isso afasta as pessoas do nosso mercado. Eu começo a ver algumas pessoas mais jovens, começo a ver gente mais interessada, muitas vezes porque é a segunda ou terceira geração que está a entrar no nosso mercado, mas ainda há um esforço muito grande que tem que ser feito por todos nós, mas principalmente pelas associações do setor, quer dizer, a APROSE, a APS, a própria ASF, tem que fazer um trabalho nisto. Estas associações têm que conseguir puxar, mostrar que isto sim é uma excelente carreira para se ter no mundo dos seguros. No entanto, não pode ser mostrando sempre a mesma face, aquela face da pessoa assim, com ar sério, cinzento, que já trabalha nisto há 30 e tal anos e que parece que está cansado e não quer trabalhar o 31º. Portanto, nós temos que abrir um bocadinho isto às pessoas. Em relação aos recursos humanos, eu concordo plenamente aqui com o meu colega da April. Para vocês terem uma ideia, a média de idades na Inova Risk é à volta dos 33, 34 anos. É difícil arranjar gente mais nova do que isto no mercado. Conseguimos encontrar uma pessoa que já trabalhava no mercado com 25 anos, para vir trabalhar connosco aqui há uns tempos, mas de uma forma geral, nós gostamos de ir para estas idades. Uma, porque é difícil encontrar pessoas abaixo desta idade que queiram entrar neste setor vindas de fora. Dois, porque nos permite já ter uma ideia da capacidade técnica, não necessariamente dos produtos que nós vendemos produtos muito especializados, portanto é difícil encontrar alguém no mercado que já trabalhe nessas áreas, mas percebermos acima de tudo se a pessoa tem cultura mental para trabalhar este tipo de riscos. Porque entendamos uma coisa, uma agência de subscrição, como nós, como a April, são empresas que nós também estamos um bocadinho aqui no meio. Nós estamos no meio entre um parceiro normalmente internacional, portanto eu não tenho, com todo o respeito, eu trabalhei, por exemplo, na Tranquilidade, eu não tenho interesse em vender produtos da Tranquilidade, porque qualquer um dos mediadores aqui na sala chega a eles. Portanto, o que me interessa a mim é ir buscar produtos que nós não temos cá e dar-lhes como solução. Aliás, há bocado, o David estava a falar um bocadinho sobre a restrição em termos de produtos e de condições do mercado nacional. Ele tem toda a razão. O mercado nacional vai diminuindo, mais uma seguradora que foi comprada por outro player do mercado nacional, portanto, menos uma opção, e tem que se procurar novas soluções. Há uma míngua dos produtos que se oferecem, e isto só se consegue, eventualmente, apostando em agências de subscrição. Porquê é que uma agência de subscrição não é reconhecida pela ASF como tal? Porquê é que não avançamos neste processo? Então, às vezes é difícil conseguir pessoas para vir para aqui. Onde é que nós temos conseguido ir buscar esta capacidade que existe no mercado, que era a pergunta do Francisco? Há muita gente nas seguradoras e nos mediadores que tem uma capacidade brutal para pensar. E nós precisamos dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas vêm trabalhar connosco, trabalhavam no ramo automóvel, trabalhavam no ramo de saúde. Eu tenho 2 pessoas, incluindo uma que está ali fora, que vêm da Multicare. Não tem nada a ver com os produtos que nós comercializamos. No entanto, o que nós procuramos é isso, é essa capacidade para pensar e ser, acima de tudo, ambicioso. A maior parte das pessoas que nós conseguimos contratar são pessoas que estão, digamos, numa parte intermédia do que é uma estrutura de uma direção técnica de uma seguradora tradicional. E são pessoas que têm 30 anos, um bocadinho menos, um bocadinho mais, mas que têm dificuldade em subir na própria estrutura. Porquê? A estrutura fossilizada, em que há um diretor técnico. Direção técnica, normalmente, é as áreas onde há menos movimentação. Uma direção comercial terá muito mais gente que sai e entra, etc. A direção técnica tende a ser os mesmos ao longo de 20 anos ou 30 anos. E então estas pessoas que têm ambição, querem crescer, querem aprender coisas novas, estão ali a servir cafés e a tirar fotocópias.
e querem outra coisa. E é isso que nós normalmente tentamos fazer. Nós damos reconhecimento, damos formação, pomos em contacto com players internacionais, como é o caso da Escox, da QBE, da Markel e outros com quem trabalhamos, e eles conseguem falar com pessoas e com outras realidades e conseguem ir ser formados nessas realidades, coisa que nos sítios onde estão atualmente nunca vai acontecer. E isso é um grande driver para as pessoas virem falar connosco. Não é assim tão difícil ter gente a contactar-nos para querer trabalhar nestas áreas. O difícil é que essas pessoas tenham essa mentalidade que nós procuramos. Mas tem-se conseguido. Obrigado. Cláudio, eu ia fazer-lhe a mesma pergunta. Aí, no sentido de uniformizar na sua empresa o relacionamento. Por exemplo, sei que têm tido como estratégia lançar a sustentabilidade como valor e reforçá-lo e disseminá-lo na organização e tentar que ele passe para fora, para os clientes e para o mercado em geral. E tal como esses valores, também há o próprio negócio e a maneira e há uma ética que também tem que ser transmitida. Tem sentido, em relação a recursos humanos, é muito difícil? Tem algum método para conseguir eficácia? Eu sou empresário desde o início dos anos 90 e no mundo das empresas eu não conheço nada fácil. E, portanto, ainda estou para descobrir um negócio fácil. Eu tenho dúvidas que não me vá reformar a não descobrir um negócio fácil, uma coisa fácil. E os recursos humanos, eu acho que para nós é só o mais importante daquilo que é as organizações. E a Nacional Gest tem como propósito proteger pessoas. E nós tentamos ser mais que um discurso, mais do que um princípio, tentamos dar corpo a esses princípios que acreditamos. E o proteger pessoas é proteger todos os stakeholders, não só os nossos clientes, que são o motivo pelo qual estamos aqui reunidos hoje, mas também, principalmente, as equipas internas e toda a gente que está à nossa volta. E eu ouço muitas vezes esta expressão da nossa atividade não ser sexy. Eu acho que nós não temos tido dificuldade em captar pessoas porque fazemos um esforço enorme de que as pessoas gostem de trabalhar connosco e de estar connosco. E todos os anos nos submetemos a um NPS que fazemos às equipas, aos internos e aos agentes, e com muito orgulho temos sempre, na escala de 1 a 10, estamos sempre acima de 9. E os questionários, infelizmente, são completamente anónimos, a gente não consegue saber quem é que responde mal, e portanto isto é completamente genuíno. E isto não quer dizer isto só quer dizer o passado. Portanto, nós não continuamos a trabalhar da forma correta, quer dizer, no ano a seguir vamos ser avaliados e vamos ser penalizados por não continuarmos a fazer bem. E, portanto, é muito importante tratar as pessoas com enorme respeito e senti-las e fazê-las sentir que estão numa família, porque muitas vezes a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com as nossas famílias, e temos muitas iniciativas deste dar corpo ao proteger pessoas, como, por exemplo, colocamos as nossas equipas temos um programa wellness a decorrer, em que as equipas podem ter um PT, que podem ter aulas com PT, temos um programa de coaching, apostamos muito na formação, não na formação técnica que as companhias dão-nos, quer dizer, para a esquerda, a Nova Risco, a April, todas elas nos dão formação, não é dessa formação que eu estou a dizer, é o aumento de competências pessoais. E, portanto, isso é que nos faz ficar maiores individualmente, e o somatório da Nacional Gest é o somatório de todos nós, e, portanto, quanto maiores formos individualmente, maiores vamos ser. E isso é o nosso foco permanente, estamos sempre a trabalhar nisso. A questão da sustentabilidade, porque nós acreditamos e ontem nos painéis também já estive atento e falou-se no ESG, e isso são indicadores que eu acreditamos muito que cada vez vão ser mais relevantes, a nível, por exemplo, da banca, a nível de captação de financiamento. A banca ainda não releva isso, mas há de começar a relevar. A discriminação positiva em termos de impostos, eu também acho que mais dia, menos dia, isto vai acontecer. Há um conjunto de atividades que já estão sujeitas a questões da captura de carbono e, portanto, o que a Nacional Gest fez foi olhar para o mercado, ver um conjunto de empresas, nomeadamente as seguradoras, que as seguradoras dizem, não, em 2025 vamos ter neutralidade carbónica. E eu
entretanto comecei a ler e pensar sobre isso. E porque é que a gente está a esperar por 2025? Porque nós em 2025 vamos continuar a emitir carbono nos nossos dia-a-dias. É impossível uma empresa não emitir carbono no seu dia-a-dia. E o que fizemos foi, contratámos uma empresa de consultoria que nos fez o cálculo das emissões de carbono dentro daquilo que é a nossa atividade. Nós fizemos contratámos o serviço mais completo, inclusive a empresa teve a medir onde é que as pessoas moravam, habitavam, residiam e a deslocação de casa para o trabalho, e portanto foi 360 e chegou à conclusão das toneladas de carbono que nós emitimos no nosso dia-a-dia e que já fazemos muita coisa, como a economia circular, compramos tudo o que é móveis usados. Cláudio, essa no fundo, essa valorização do ESG é uma capacidade, confere capacidade de atração para a empresa? Francisco, por enquanto eu acho que ainda não, honestamente. Não sinto que nós tenhamos um benefício direto. Eu acho que a gente também não deve fazer só coisas com o racional do benefício direto. Isso será uma consequência. A gente faz aquilo que acharmos que é o caminho certo. E depois, se esse caminho certo levar a que tenhamos benefícios, perfeito, não é? Concilia essas duas coisas. E na prática é isso que nos traz felicidade e que nos traz motivação no dia-a-dia. E depois, essa empresa acabou o trabalho e comprámos a captura de carbono que emitimos. E por isso fomos o primeiro corretor na Península Ibérica, e eu acho que a mim orgulha-me dizer isso. E mais do que orgulho, honestamente, o que pretende é chamar a atenção para que outras empresas o façam, de ter neutralidade carbónica. Portanto, nós neste momento somos completamente neutros, aquilo que emitimos, compramos a captura de carbono. E queremos levar mais pessoas a fazer isso. E tudo isto, e para responder a tudo isto, acho que faz com que a Nacional Gest seja uma boa casa, uma boa empresa para que as pessoas sintam que é um bom sítio para trabalhar. Porque a parte financeira é muito importante, como é óbvio, mas também as pessoas são mais do que parte financeira, também há uma outra parte, uma parte mais holística da coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas sentirem-se bem. E tudo isto, encaixando, e para terminar, encaixando com a primeira pergunta da questão da dimensão, isto tudo é só possível com a dimensão, porque quando eu tenho uma escala pequena eu não tenho hipótese. Eu às vezes, como empresário, fico um bocadinho incomodado com o facto de ver uma certa... alguma coisa na sociedade contra as empresas grandes. As empresas grandes é que pagam bem, é que têm capacidade, estão um escrutínio enorme, é que cumprem regras, porque senão o escrutínio vai atropelá-las. E é isso tudo que andamos a fazer, Francisco. Ezequiel Silva, aqui quando falamos em processo e reengenharia de processos, eu conhecendo o Sr. Engenheiro Mário Ramos, que inspira, com certeza asseguramos, vejo ali uma ultra racionalização de processos, não é? Portanto, na parte dos recursos humanos e na atração de talentos, qual é a capacidade que asseguramos pode oferecer a quem queira ir e crescer profissionalmente na organização? Bom, a questão dos recursos humanos, de facto, é um tema na ordem do dia. Há uma dificuldade, de uma forma geral, na captação e na retenção. Pronto, falou-se o Rui Ferraz falou na questão da atividade de ser sexy ou não ser sexy. Bom, eu, ao longo dos últimos anos, fiz algumas entrevistas, ou várias entrevistas de recrutamento, e nunca, em pessoal que não vinha da atividade, ou recém-formados, ou o que quer que seja, nunca ninguém me disse que alguma vez tinha imaginado trabalhar em seguros ou que gostava de trabalhar em seguros. E, portanto, eu diria que nas pessoas mais jovens, uma das formas de atrair ou conseguir captar essa pessoa para dentro da estrutura é, efetivamente, apresentar as valências que a tecnologia, que é intrínseca aos seguros, sempre foi. Aliás, a atividade seguradora sempre esteve na vanguarda daquilo que são novidades tecnológicas. Portanto, essa, sim, é um motivo, é uma razão que poderá ajudar a captar pessoas mais jovens para a atividade e ajudar a fazer a tal renovação geracional. Agora, isso só, ou por si só, não é suficiente. Nós temos que fazer também, ou melhor, capacitar os recursos humanos que temos dentro de portas, com formação, como diz o Cláudio, aumentar as competências, no fundo, procurar criar um melting pot de competências, ou seja,
um comercial atualmente não chega a ser só comercial, quer dizer, a evolução no setor é de tal ordem que o comercial tem que ter capacidade técnica, tem que ser fluente na forma como fala, tem que ter capacidade de trabalhar sob stress, tem que ter uma capacidade mais analítica, tem que perceber um pouco de tudo. E depois o desafio também é, em equipas de maior dimensão, procurar aproveitar as pessoas das áreas mais técnicas e criar ali uma simbiose com o pessoal mais novo, que tem uma capacidade maior para assimilar as novas tecnologias e, portanto, o resultado dessa simbiose é que irá fazer com que colaboradores mais novos possam ser atraídos para a atividade e possam, na verdade, colocar todo o seu potencial ao serviço da instituição ou da entidade e sentirem-se muito mais, diria, identificados com a estrutura e motivados. De facto, o engenheiro Mário Ramos, a esse nível, é uma pessoa muito na linha da frente, aposta nas tecnologias, na automação, aliás, tudo o que for possível automatizar, ele faz-lo. E, portanto, diria que é por aí. Ou seja, a tecnologia será, no fundo, o motivo que poderá levar a uma mais rápida renovação geracional e diria, um rejuvenescimento das equipas e uma atração de forma mais rápida para a nossa atividade, que é um pouco cinzenta, mas é uma atividade, diria, nobre e fundamental, e essencial na nossa sociedade, claro. Leandro, eu ia lhe perguntar, estando ligeiramente fora, podia observar tudo. Uma coisa que eu sei por experiência própria, sem base científica, mas por experiência própria, é quando há uma introdução de tecnologia numa organização, é preciso ter uma enorme capacidade de seduzir as pessoas à sua adoção. Precisam de se convencer que a vida deles ficará mais rigorosa, mais facilitada. Senão, até pelo contrário, podem oferecer grande resistência e às vezes é o próprio fornecedor de tecnologia ou de sistemas que está posto em causa. Como é que se sente o ambiente? Já tem alguma história, não tem idade para ter muita história. Mas estou bem conservado. Mas sente que há uma abertura, uma curiosidade, uma vontade de aderir por parte dos colaboradores da mediação? O tema da captação e retenção de talento, eu acho que é um tema estrutural, não é uma questão de dificuldade apenas do setor segurador. Enfim, usando aqui algumas expressões do cinzentos ou do menos sexy, enfim, na verdade é um bocadinho. Mas não é um problema só do setor segurador. Temos, talvez, as gerações mais formadas de sempre em Portugal e, simultaneamente, as que mais imigram, ou mais imigração jovem temos. Isto também tem muito a ver com o poder da nossa economia. Paga-se mal em Portugal, ganha-se mal. Tipicamente ganha-se muito menos do que fora. E com estes eventos de pandemia e eu agora poder estar em Portugal a trabalhar para o estrangeiro e, portanto, estou no melhor país do mundo a ganhar o salário dos Estados Unidos. Isto é brutal. Como é que a mediação de seguros ou o setor segurador compete com isto? Obviamente tem que haver um esforço de tentar gerar margens de rentabilidade para poder pagar mais. Isso aplica-se a todos os agentes económicos, não só aos seguros. Nos seguros em particular é preciso uma filosofia dentro do setor segurador, que é algo catastrófico, na verdade gera risco e sinistro, e portanto estamos sempre a lidar com imponderáveis. Isto é seguros. Como é que nós trazemos processo para isto, para que a própria carreira, a profissão, o trabalho, seja mais planeado, mais organizado? Como é que eu posso implementar carreiras com objetivos, remuneração, premiação? Muitas coisas que, em particular na mediação, que é aquilo que eu mais conheço, simplesmente não existem. Existe muita cultura de gestão, digamos, do dia-a-dia, de resolver os temas do dia-a-dia, muitas vezes sem ferramentas de gestão, sem planeamento, sem priorização de tarefas. Queremos sempre tudo pronto para ontem. Portanto, esta cultura do desenrasque portuguesa, que tem muita valia em algumas coisas, do ponto de vista da carreira e principalmente nas novas gerações, ela não funciona. Porque o stress é algo a que as novas gerações são muito sensíveis. Nós temos que saber implementar processos
temos que estar sensíveis à forma como planeamos e gerimos o trabalho, à forma como reconhecemos esse trabalho do ponto de vista de remuneração ou benefícios, e muitas vezes simplesmente não acontece. E é aqui que a tecnologia tem um papel preponderante. É aqui que a tecnologia muitas vezes permite sistemas de workflow, de BPM, definição de objetivos, de incentivos, de criar métricas, de criar análises ao desempenho, implementar bons planos de avaliação de desempenho. Tudo isto numa lógica de tecnológica acaba por ser útil, consultável, consigo acompanhar o meu processo, quer dizer, consigo evoluir na carreira e ter essa percepção, ter um plano e de alguma forma reduzir, digamos, o drama da gestão do dia-a-dia no âmbito da gestão de seguros, que por definição é catastrófica. Portanto, acredito aqui que a tecnologia é também uma solução, enfim, vários exemplos já foram aqui dados, para que possamos ser mais atrativos para as novas gerações, que possamos trazer os melhores talentos, e isso é um desafio, enfim, não só processual, mas também financeiro, e portanto com esse tipo de implementação, com esse tipo de integração de sistemas e de dados e de exposição ao colaborador, poder-lhe dar uma visão muito mais interessante daquilo que pode ser uma carreira nos seguros, sem ter que lidar com o stress que os seguros naturalmente trazem. Obrigado, Leandro. Infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo e ficamos, não podemos abordar tudo, mas pelo menos abordarmos a necessidade de absorver novos processos nas organizações e as dificuldades que existem, nomeadamente ao nível de recursos humanos, onde valeu a pena passarmos algum tempo, porque ficámos com uma ideia de que temos aqui algum trabalho a fazer para captar, dentro dos limites dos salários que se podem pagar em Portugal. Tem que ser expandidos, não é? Exatamente. E daquela possibilidade de cada vez mais os nossos jovens e os nossos profissionais têm lugar em qualquer sítio do mundo. E por isso é muito difícil retê-los. Por isso é um trabalho acrescido. Ao mesmo tempo estamos a exigir mais a estes jovens, e mais é mais especialização, é mais estudo, para além das suas vocações naturais. Estamos ao mesmo tempo sem capacidade de os motivar para mais coisas, não é? Mas pronto, iremos com certeza continuar noutras plateias esta nossa conversa. Eu quero agradecer muito ao Sérgio Nunes, ao Rui Ferraz, Cláudio Gonçalves, Ezequiel Silva e ao Leandro Fernandes. Obrigado. E muito obrigado pela vossa participação. Obrigado nós. Muito obrigado. Muito obrigado.